Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Vamos continuar nosso estudo textual no livro de Hebreus. Vamos ao capítulo 6. Já vimos tantas coisas interessantes aqui no capítulo 1 até o 5. Vamos ao capítulo 6, que é também uma continuação, né? A Bíblia é contínua, né? A gente precisa entender, entre outras coisas, que a Bíblia foi colocada entre capítulos e versículos para ficar mais fácil da gente entender, para ficar mais fácil de separar assuntos, perícopes, né? Para ficar mais fácil de achar até. Mas a Bíblia, por exemplo, a carta aos Hebreus, ela não foi escrita em capítulos e em versículos. Ela foi uma carta redigida, seguida, né? Então, todo o assunto do capítulo 5, ele vai continuar de alguma forma no capítulo 6, porque faz parte do livro, né? Então, é um texto todo, né? A gente separou só em capítulos para ficar mais fácil de estudar, mais fácil de achar, mais fácil de compreender. Então, no capítulo 6, ele vai continuar falando a respeito dessa advertência a não apostatar da fé e a não abandonar os ensinos e não ficar só na superfície, não ficar só ali no raso, né? Mergulhar um pouco mais, aprofundar-se um pouco mais, né? Nos ensinos a respeito do Evangelho. Então, evangélicos que ainda estão muito rasos, que ainda estão muito baixinhos, que só molharam mesmo a canela, precisam caminhar um pouco mais, precisam progredir um pouco mais, não é? Porque você foi chamado a ser luz, você foi chamado a iluminar outras vidas, a ser sal nessa terra, a mostrar a outros o que é ser cristão, além de palavras, entender o texto bíblico, mostrar também com a sua vida, com o seu comportamento, não é? Então não se espera só que um pastor, que um presbítero, que um diácono, né, tome atitudes cristãs e que o leigo, né, que você que não tem nenhum desses cargos, pode continuar vivendo a sua vida como se cristão não fosse, ou falando, ou tomando atitudes. Você precisa crescer em Cristo. Você precisa crescer completamente em Cristo. O texto vai continuar falando um pouco disso e vai se aprofundar um pouco mais aí na certeza das promessas de Deus sobre a vida do cristão. Vamos então ler o capítulo 6 do livro aos Hebreus. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar um novo fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, experimentaram os poderes da era que ainda há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus e o sujeitando à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente sobre ela e dá uma colheita proveitosa para aqueles que a cultivam, receberá a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, Deus não é injusto. Ele não se esquece do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam ajudando. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo,
dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguma coisa superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com um juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse texto agora, o cristão é convidado a amadurecer, né? O autor aqui continua dizendo que o cristão precisa crescer, amadurecer. Permanecer um bebê espiritual pode resultar em afastar-se de Cristo. Né? Ele já diz isso lá no 4 em diante aqui, né? Você não pode, né? Uma vez os que foram iluminados e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, pois a si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e o sujeitando à desonra pública. A grande maioria das pessoas que caíram da fé, que abandonaram a graça, que se tornaram alvos de chacota da família e de tantas pessoas, aqueles que falam: olha, começou tão bem, estava tão empolgado, mas olha, já caiu de novo, já está aí no mundo outra vez, já está aí fazendo tudo que não devia. Se torna chacota até para o mundo. São pessoas que não se exercitaram na palavra de Deus. São pessoas que fundamentaram a sua fé em coisas aparentes e que não se aprofundaram, permaneceram no raso, né? Não cresceram, não deixaram que os problemas até da vida tornassem eles mais fortes, tornassem eles mais vigorosos, mais pacientes, mais entendidos a respeito da fé evangélica. Então, permanecer um bebê espiritual, permanecer alguém imaturo na fé, que não se ocupa em conhecer o que é o Evangelho de Cristo, ele resulta nisso. Resulta muitas vezes no afastar-se da fé, no afastar-se do Evangelho, no tornar-se motivo de chacota para as outras pessoas. Aqueles que começam tão bem, dizendo: olha, agora eu sou evangélico, conheço a Cristo, aceitei Jesus, mas se ele não crescer, se ele não amadurecer, se não for dado a ele alimento sólido e ele for crescendo e amadurecendo em Cristo, se ele não pegar as provações, as tentações, os problemas da vida e fazer disso aí degraus para ele crescer mais, tornar isso aí a maneira como ele se torna mais forte, né? Ele então vai se tornar alguém que vai cair, que vai novamente abandonar a fé e dizer: olha, ele apostata da fé, né? E diz: olha, Cristo não me serviu de nada, e eu só estava perdendo meu tempo, e eu não tenho força para voltar. E como disse o próprio Cristo, né? Ele vai caminhando cada vez pior, né? Vai se tornando aí alvo de coisas piores até do que antes de conhecer a Cristo. Então, o cristão que rejeita Jesus, ele está na realidade agindo justamente como aqueles que crucificaram a Cristo. Ele está agindo como aqueles fariseus, aqueles que gritaram: crucificai-o, aqueles que duvidaram de quem Cristo era. Quando alguém não se exercita em conhecer a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, ele fica preso no que é raso, e aquilo não tem raiz profunda, e o primeiro vento de problema vai arrancar a ele, e ele vai negar que Cristo um dia
foi uma bênção na vida dele, vai negar quem Cristo é, tudo que Cristo fez na vida dele. As pessoas que apostatam a fé são as pessoas que não se ocuparam da palavra de Deus. Então, crucificar Jesus de novo é trazer a vergonha para o evangelho. É trazer a vergonha da maneira mais absurda, né? Vizinhos dizendo, olha, disse que era evangélico, andava com a Bíblia debaixo do braço, e de repente, olha aí, já caiu de novo, está pior do que esses crentes aí, não são de nada, isso aí é tudo abobrinha, isso aí não resolve a vida de ninguém, você envergonha a causa evangélica, e o texto diz, é como levar Jesus de novo à vergonha, a cruz, para ser ali cuspido, esbofeteado pelas pessoas que ainda não conhecem a sua graça maravilhosa. O escritor aos Hebreus, contudo, ele vai estimular ali os leitores, né? Observando que não é isso exatamente que ele pensa a respeito deles, né? Que eles não estão ainda nesse tal estado, né? Ele está dizendo do perigo de ficar assim. Né? Ele espera, como diz aí o versículo do 9 ao 12, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Não é? Então ele espera que eles continuem trabalhando aquilo que tinha iniciado na vida deles, que eles vão crescendo, que eles vão progredindo, mas que garantia tem o cristão de que depois que tivessem trabalhado e suportado algumas tribulações, até de maneira paciente, serão de fato aí abençoados por Deus, crescerão na graça, o Senhor os livrará e serão até mesmo salvos da destruição. O autor cita o exemplo de Abraão, então, aqui no versículo 13. Ele diz, olha, vocês precisam manter-se, no versículo 11, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Há tantos que nós já vimos, né, os nossos pais, os nossos tios, nossos avós, nós já vimos tantos irmãos abençoados, talvez aquele que levou você a Cristo, né, que ficou firme até o final da sua vida, não negou a fé, chegou a problema, chegou a dificuldade, chegou a doença, chegou à morte, mas ele não abandonou a fé, ele não deixou, ele não apostatou da fé, ele não negou quem Cristo é na vida dele. Temos tantos exemplos de pessoas que continuaram, né? Temos exemplos maravilhosos de gente que continuou e acabou herdando a sua promessa. O autor então cita Abraão, a quem Deus fez uma promessa, né? Ele está falando aos judeus e Abraão é consideradíssimo pelos judeus. Né? Foi Abraão que foi chamado para sair da sua terra, ali no capítulo 12 de Gênesis, sair da sua parentela e fazer dele, né, um povo especial. Então, Abraão, que gera Isaac, que gera Jacó, que gera as 12 tribos de Israel, não é? Os seus 12 filhos, os filhos de Jacó, são ali a promessa dada a Abraão, saia da sua terra e eu vou fazer para você ser uma nação sobreexcelente, olhe para o céu, você consegue contar as estrelas, é assim que será a sua descendência. Ele então cita Abraão e mostra que Abraão pacientemente suportou, né, todas as dificuldades internas e externas, né? Pessoas duvidando do seu Deus, ele às vezes duvidando do seu Deus, né? Quando Deus vai falar com ele, ele diz, Deus, mas veja, eu já sou velho, quem vai herdar tudo meu é Eliezer, porque o Senhor não me deu ainda, né, o meu filho, o meu primogênito, e Deus diz, não é Eliezer que vai herdar tudo, eu não prometi para você que você vai ter um filho, você vai ter, a sua descendência será como as estrelas do céu. Então ele pacientemente suportou pressões internas e externas, e depois de um período pequeno, de 25 anos depois da promessa, ele tem em seus braços a Isaac, né? Aquilo que Deus prometeu para ele. Então, Abraão é um exemplo forte de encorajamento para aqueles que estão agora confiantes que Deus dará
a eles o escape e dará a eles a vida eterna, como ele prometeu àqueles que o obedecem. Então, quando a gente pega esse texto do capítulo 6, é muito interessante você estudar versículo por versículo e como é produtivo, né? Produtivo você esmiuçar esse texto, pedir graça para Deus, compreender e trazer isso para a sua vida. Ele começa dizendo que precisamos sair do raso, sair dos princípios elementares, né? Aquilo de que Deus é bom e o diabo não presta, isso todo mundo já sabe, não é? Você precisa se aprofundar um pouco mais na fé evangélica, você precisa conhecer um pouco mais, não é? Sair só do basicão e de respostas prontas e de grudar um versículo atrás do outro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e se Ele é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa sair desse raso, você precisa ser mais profundo, aprender mais de Cristo, entender mais a graça do Senhor e ajudar outras pessoas. Então, doutrinas fundamentais já precisavam estar arraigadas no coração dessas pessoas. E ele fala aqui, então, no versículo 1 do capítulo 6, 6 doutrinas fundamentais, né? Arrependimento, fé em Deus, ele fala de instrução a respeito do batismo, ele fala da imposição de mãos, ele fala sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo, que Deus é bom, que o diabo não presta, deixamos essas coisinhas e avancemos para a maturidade sem lançar novos fundamentos do arrependimento, nos atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele cita aqui então 6 doutrinas básicas, e veja, isso aqui é o básico. Se você ainda não consegue explicar, não é? Se você não consegue explicar a respeito do arrependimento, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, você não entendeu nada, você não tem muita coisa para dizer para as pessoas que te perguntam, mas por que você é evangélico? Você vai dizer, porque Deus é bom e o diabo não presta. Isso o rapaz já sabe disso. Você precisa ter um pouco mais de profundidade para explicar esses princípios elementares, básicos, basicão. O autor está dizendo que isso aqui é o basicão da fé. É o basicão do novo convertido. É o basicão de quem recebeu a graça de Cristo. Precisamos avançar para isso. Você já recebeu a Cristo, você precisa entender a respeito do arrependimento dos atos que conduzem à morte. Você precisa entender a respeito da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos. Você precisa entender a respeito da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ah, mas quem tem que saber dessas coisas é o pastor, é o presbítero, é o professor de escola dominical, porque ele vai ensinar. Ora, ele precisa saber para ensinar você, e você precisa saber para ensinar a outros. E esse é o básico do básico do básico. Todo cristão tem que saber explicar essas coisas, não é? Então, quando a gente fala de arrependimento aqui como uma doutrina fundamental da fé, não é? Esse arrependimento é desviar-se do pecado, é a mudança de opinião da pessoa que o leva aí a abandonar o pecado, a se arrepender, a ter. Agora ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, quando ele faz alguma coisa errada ainda, rapidamente o Espírito Santo vai sinalizar que ele fez uma besteira e que ele precisa ir a Deus, clamar por perdão, clamar porque está arrependido. Né? Então esse entendimento de que o Espírito Santo habita a sua vida, habita a nossa vida, habita a vida de quem já aceitou Jesus como Senhor. E que nós podemos errar, podemos fazer alguma coisa errada, falar alguma coisa, pensar alguma coisa, agir de alguma maneira contrária à fé evangélica. Isso é possível, nós ainda estamos nessa carne, nossa carne é suscetível a erro, as obras da carne estão em nós,
mas nós temos o Espírito Santo. E ele vai nos inquirir, ele vai ali nos conduzir ao arrependimento, ele vai nos levar a chorar por aquilo, e então a gente vai ter que ir para Deus dizendo, eu errei, eu confesso que eu fiz, não é? E não é só, Deus vai perdoando todos os meus pecados aí, né? A gente tinha um irmãozinho que ele se ajoelhava toda hora, de manhã, de tarde, de noite, e orava a mesma oração, dizendo, Senhor, perdoa minhas multidões de pecado. E a gente falava, mas que multidão de pecado que esse homem pode ter? Né? Faz 5 minutos que ele orou, ele já tem outra multidão de pecado. É uma oração sem entendimento, é uma oração sem saber, sem arrependimento. Né? É a pergunta que alguns autores de alguns livros bem abençoados dizem para nós, né? Qual foi a última vez que você foi a Cristo chorando mesmo pelo seu pecado? Chorando. Não é dizer, ó, Deus, eu pequei aí, o Senhor me perdoa aí, vai vendo aí, o Senhor sabe que eu sou carne. É chorando pelo seu pecado. Arrependido como um filho que destratou o pai, que entendeu que provocou a ele, não devia ter feito isso e vai chorando pedir perdão. É a doutrina do arrependimento. Isso é básico na vida do cristão. A gente precisa entender sobre isso para até explicar a outro. O segundo a doutrina fundamental que ele cita aqui é a fé em Deus, né? A fé em Deus é o complemento do arrependimento, né? Como o arrependimento é desviar-se das trevas, do pecado e voltar-se para Deus, a fé é permanecer acreditando que você foi perdoado. A fé é permanecer acreditando que Deus é fiel, que a sua salvação é verdadeira, que você conta com o Senhor, você tem fé em Deus, né? A fé de continuar, a fidelidade. Né? Uma das obras do Espírito Santo em nossa vida é a fidelidade. Quando você lê lá Gálatas capítulo 5, do 18 em diante, você vê todas as obras da carne, mas você vai ler lá, mas o fruto do Espírito é a fidelidade, é o amor. E ali a gente às vezes lê como fé, não é fé de crer, é fidelidade, é permanecer. A palavra aqui é fidelidade, é permanecer em Deus, é continuar em Deus. Não é? Precisamos entender isso de maneira bem clara. É voltar-se, né? A fé é voltar-se para, é estar voltado para a luz que um dia nos iluminou. Não é mais voltar as costas para o pecado ou para as trevas. Você já foi iluminado e você precisa crer, manter-se fiel àquilo que você já aprendeu. É fidelidade a Deus, não é? É uma obra do Espírito. Não procure isso na sua carne. Na sua carne não tem fidelidade. Fidelidade é uma obra do Espírito. Quem tem o Espírito Santo vai ser conduzido pelo Espírito Santo a ter fidelidade. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai permanecer fiel a Deus. A outra doutrina que ele fala é a respeito da instrução, a respeito de batismo. A gente precisa entender o que é o batismo. O nosso morrer para o mundo é uma doutrina básica. Ela é tão básica que ela é dada por nós, né, pelos líderes, aos novos convertidos, né, aos catecúmenos, aqueles que começam na fé, já no começo da sua fé, para ele se batizar, para ele passar pela água do batismo, entendendo o que é batismo, entendendo o que é se arrepender, o que é fazer essa profissão de fé pública para os seus parentes, para os seus amigos, para toda a igreja, de que você está morrendo para o mundo e renascendo agora para Deus, para viver para Ele, não segundo mais a sua vontade, mas segundo a vontade dEle. A sua vontade é secundária, até porque a sua vontade não é perfeita, mas a dEle é perfeita. Então esse morrer para o mundo, esse batismo precisa ser entendido, né? Por isso que nós não batizamos ninguém sem instruir, porque uma pessoa que é batizada, ela precisa ser instruída a respeito da responsabilidade de dizer diante de Deus, diante dos líderes, diante da sua família, diante da igreja, dos seus parentes, de quem quiser ver, né, de anjos e demônios, que ele morreu para o mundo e que agora ele vive para Deus. Isso é um princípio
elementar da fé que todos nós precisamos conhecer, não é? O outro princípio elementar, doutrina fundamental que ele diz aqui, é a imposição de mãos, né? Às vezes até mesmo seguida do batismo, né? Praticada nas ordenanças aí que nós temos, a gente tem várias ordenanças, né? E 2 rituais, que é a Santa Ceia e o batismo nas águas, mas as pessoas são ordenadas, né, a trabalharem nos seus vários dons, talentos e ministérios. Então, ordenadas a curarem enfermos. Quem pode fazer isso, né? Hoje, em meio a uma cristandade tão longe de conhecer a verdade evangélica, a gente está tendo aí pessoas ungindo óleo e depois ungindo pessoas com óleo ungido, e qualquer um unge qualquer coisa, e unge o gato, o cachorro, o papagaio, o marreco, unge o carro que comprou, unge a moto. E quando a gente começa a entender a respeito de imposição de mãos e quem pode ungir, a gente fica estarrecido com o que a cristandade está fazendo. Quem pode ungir é o presbítero, e ele unge com óleo, ele unge o doente com óleo, ele não unge o óleo. Não existe óleo ungido. Quando você ouvir em qualquer meio de comunicação que o camarada pegou 1 litro de óleo e foi ungir ele lá no monte, seja qual for, isso é tudo um besterol inventado por esse presente século. Não se unge óleo, a gente unge com o óleo. O óleo não tem poder nenhum de curar ninguém. O óleo não é ungido. Quem é ungido é o doente, ungido com óleo, pelas mãos do presbítero. E o texto é muito claro e diz: a oração sarará o doente. A oração sarará o doente. Quem pode ungir? Presbíteros. Ungir com o quê? Com o óleo. Ungir quem? O doente. Óleo ungido não existe. Não compre óleo ungido. Não vá atrás de óleo ungido. Ah, mas eu comprei e eu mesmo vou ungir aqui o cachorro que está doente. Você não pode ungir. Se você não é presbítero, você não pode fazer isso. Isso é uma ordenança específica. E nós estamos vivendo um tempo de cristãos com 20 anos de fé que não entenderam isso ainda. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico deixa muito claro na sua lista de credos: nós não ungimos óleo, nós ungimos o doente com o óleo, e se formos presbíteros, e a oração curará o doente, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Então, esse é um princípio básico, elementar da fé cristã. E a gente ainda vê pessoas perdidas com isso, comprando um vidrinho de óleo lá na Conde de Sarzeda, com cheirinho, né? E você sai ungindo com qualquer coisa. Cuidado, você está tomando para si uma ordenança que não lhe cabe. Você está vestindo uma veste que não te serve. E você pode estar trazendo sobre você uma grande condenação. Tome cuidado com isso, não é? E isso é o princípio. A gente não deveria nem estar falando disso. Veja que isso é para ser ensinado na classe de catecúmenos, do novo na fé ali. Mas há crentes com 2, 3 anos batizados já nas águas e que agora estão às voltas em comprar essas coisas e trazer para casa e acreditar, né, nessas pessoas que vendem litros e mais litros de óleo ungido para você. Óleo ungido não existe na palavra de Deus. Isso é criação de pessoas desviadas da verdade evangélica. Isso é atribuir a um elemento qualquer uma propriedade que ele não tem. Isso é atribuir a um elemento, seja ele qualquer. Isso chama-se isso é uma doutrina, isso é um pecado, né? Uma heresia. Já desde o tempo de Marcião ela é sinalizada pelos pais apostólicos. O nome dessa heresia é graça inerente. Você não pode colocar no elemento uma graça, ele não tem. Isso é bom para outras crenças que vendem aí, o escapulário que foi
ungido pelo padre não sei das quantas, pelo não sei quem, a gaitinha que ressuscita lá o Chicó, que foi ungida pelo meu padrinho. Isso é coisa de quem não conheceu a graça de Cristo. Isso é coisa de qualquer religião, né? O evangélico, o básico do evangelho é entender que unção é coisa que presbíteros fazem para doentes. Ah, pastor, vem aqui ungir meu carro que eu comprei. Olha, irmão, sinto muito. Na igreja evangélica, avivamento bíblico, entre os pastores sérios dessa igreja, você não vai encontrar ninguém que vá ungir o seu carro, nem a sua moto, nem a sua chave, nem o seu documento, nem coisa nenhuma disso. Porque é antibíblico. E isso é princípio básico, elementar do cristianismo. Isso é crendice, isso é heresia, isso é graça inerente. É uma heresia que coloca uma graça sobre um elemento e faz as pessoas adorarem isso, buscarem isso mais do que Cristo. E o autor aos Hebreus está ensinando isso para os judeus. Vocês não podem trocar Cristo por coisa nenhuma, ele é maior. O nome de Jesus é maior do que um óleo ungido que você comprou na Conde de Sarzedas. Não leve isso para casa, não pratique essas coisas, isso é heresia. E não aceite também que ninguém venha pôr a mão na sua cabeça, se não é um presbítero, se não é consagrado pela igreja como presbítero. Não aceite que ninguém venha colocar a mão na sua cabeça com óleo que ele comprou lá na China, lá na Conde de Sarzedas, lá no Monte de Sinai, sei lá aonde. Né? Não aceite, isso é doutrina básica, fundamento elementar, né? Das doutrinas fundamentais do cristianismo. O próximo aqui que ele fala é a respeito da ressurreição de mortos. Isso é básico para nós, irmãos. A ressurreição de mortos de todas as pessoas, ela acontecerá ou no arrebatamento da igreja, naqueles que já morreram em Cristo e vão para Cristo, ou quando o trono branco se instalar e as pessoas serem ressuscitadas nos últimos dias para a condenação, para o juízo eterno. Mas que vai acontecer, o destino de todo ser humano é morrer, o destino de todo homem é morrer. Todos nós passamos por isso. Até Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, ele não está andando por aí não, ele morreu de novo. Porque o destino do homem é passar pela morte, mas passado esse nosso tempo, voltando o Senhor Jesus, se ele voltar hoje, você que está vivo em Cristo, você receberá um corpo transformado. Os nossos avós, aqueles que já morreram em Cristo, serão ressuscitados e estaremos para sempre com o Senhor, teremos o encontro com Ele nos ares. Essa é a verdade bíblica. Esse é o princípio básico. Pessoas que têm medo de que não vão ressuscitar, né? Paulo gasta todo um capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre ressurreição e mostrando para as pessoas como há de ser isso, né? Filipenses capítulo 2, ele fala sobre isso também. Eu vou ser revestido do perfeito, e quando vier, né? Então esse corpo perfeito, a morte vai passar, será tragada a morte, e eu vou estar sempre com o Senhor. Isso é princípio básico que precisamos entender. Isso é princípio ensinado para catecúmenos, para novos na fé. Um crente de 20 anos de graça, de entendimento de evangelho, não pode estar sem entender isso aqui. Se está, corra. Você já gastou, você já perdeu muito tempo com coisas básicas e elementares. Você já perdeu muito tempo com o raso, né? E o capítulo 6 começa dizendo: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Você precisa crescer em Cristo. E o último, o sexto aqui, elemento básico aqui que ele diz a respeito da nossa fé, o princípio, o fundamento básico aqui, uma doutrina fundamental é o juízo eterno. Ora, o juízo eterno acontecerá. Isso é básico, isso acontecerá e todos nós passaremos por isso, ou juízo para galardão, aqueles que estão em Cristo, ou juízo eterno para condenação, aqueles que estão sem Cristo, mas todo homem passará por esse juízo, não é? E isso é básico. Então, compreender isso, esses dias a gente, conversando com uma irmãzinha que tem uns 30 anos de fé, era professora da escola dominical para crianças durante esse tempo todo,
E aí a irmã confrontou ela porque ela abandonou a igreja, porque o pastor deu uma ordem para ela e ela decidiu se rebelar. E a outra irmã falou: irmã, o que é isso? Você não pode se rebelar contra a liderança, ela está te dando uma ordem certa, você precisa mesmo fazer isso. Cada um de nós precisa fazer isso, irmã, e você está agora se rebelando contra isso. Se Jesus voltar, você perde a sua salvação, assim, rebelde, saindo da igreja. Ela falou: eu nem acredito nesse negócio de ressurreição. A gente fica pensando: meu Deus, o que essa mulher estava ensinando para essas crianças há 20 e tantos anos nas escolas dominical? Um crente que não cresceu. Você precisa deixar os ensinos elementares de que Deus é bom, o diabo não presta, de que Deus amou o mundo de tal maneira, os princípios básicos de que de emendar um versículo atrás do outro e um entendimento sobre aquilo que você está falando. Você precisa crescer em Cristo. Procure uma escola dominical. Procure cultos de ensino. Aprenda do Senhor para não ser enganado com esse mundo. E o perigo é grandioso. O perigo aqui do 4 ao 6 é das pessoas, ele diz: olha, quem faz isso, né? Olha, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, experimentaram os poderes da era futura que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando a desonra pública. Veja como é terrível, né? Esta cena desenhada pelo autor de Hebreus, de alguém que fica omisso a crescer, que permanece no raso e um dia cai sem ter maturidade em Cristo e desonra o nome do Senhor, não é? E o versículo 7 e 8, ele faz uma parábola aqui, né? Ele diz: olha, a terra que absorve a chuva, que cai sobre ela e dá uma colheita proveitosa àqueles que a cultivaram, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que recebeu a chuva, a terra que recebeu a água, você que está recebendo ensinamento todo dia, você que está ouvindo a palavra de Deus todo dia, né? Versículo 8, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, logo será amaldiçoada, o seu fim é ser queimado. Ninguém carpe, ninguém entra numa toceira de espinho para carpir. A gente põe fogo, porque ninguém se mexe com aquilo, né? Então ele diz: olha, a terra recebendo de Deus tanta coisa boa. Você está no evangelho há quanto tempo recebendo tanta palavra boa, tanta chuva de bênção de Deus sobre a sua vida? Você está produzindo frutos bons para aqueles que cultivaram na sua vida a palavra de Deus? Então receberá a bênção do Senhor. Versículo 7. Mas versículo 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada pelo fogo. Amados, estamos falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores a respeito de vocês. Vocês não são assim. Nós estamos até, diz o autor aqui, né, querendo dar uma exagerada na coisa para chamar a atenção de vocês. Nós não cremos que vocês são assim, porque vocês são convictos de coisas melhores, da salvação, né? Vocês estão convictos do que fizeram, do que Cristo fez por vocês, e não vão abandonar. Vocês não vão abandonar a casa do Senhor, né? O autor está dizendo aqui a esses irmãos hebreus que estão tão complicados, não é? Então, sejam fiel até o fim, ele diz aqui, versículo 11: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, né? Então, até o fim, chamado a perseverar na fé, né, no caminho da salvação, no crescimento, no entendimento da palavra de Deus, na plena certeza da esperança, no ajudar a outro porque já aprendeu o caminho. É assim que deve se permanecer fiel até o fim. É esse o chamado desse autor aos hebreus que estão querendo abandonar tudo porque estão passando por provações. E não eram provações pequenas, eram provações grandes, né? O general ali, você vai ter o tempo de Domiciano, né? Domiciano, né? Que é aquele César que começa depois de Nero buscar a prender os cristãos, jogá-los nas arenas, matá-los, né? Queimá-los vivos.
tomar as suas casas, tomar os seus bens, é uma perseguição que não é fácil. Não é porque o irmão olhou feio para ele no culto, não. Não é a grande tribulação do pastor não ter falado com você no final do culto, não. É ser preso, é ser morto. E agora eles estão tentando abandonar a fé, querendo abandonar a fé por causa dessa aprovação. E o autor diz, vocês precisam permanecer fiéis até o fim, né? E ele mostra, para validar aí, né, essa certeza, permanecer, como diz no versículo 12, a paciência, né? De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé, da fidelidade e da paciência receberam a herança que lhes foi prometida. E ele dá o exemplo do 13 em diante aqui de Abraão. Abraão que espera 25 anos, acredita em Deus e vê o seu filho Isaque nascer, de Isaque nascer Jacó, de Jacó nascer as 12 tribos de Israel e ter aquela grande nação como foi prometido a ele. Ele permaneceu fiel na fidelidade de Deus até o fim dos seus dias. Então, a esperança nossa é a palavra de Deus que não muda, né? Como diz o texto aqui, então, os homens juram, né? Porque não tem... Quando a pessoa... Quando você duvida da pessoa, a pessoa acaba jurando, né? A pessoa fala assim, não, eu vou lá amanhã. Você fala, vai mesmo. Aí o cara fala, eu juro que eu vou. Quando ele diz eu juro que eu vou, ele está reforçando, porque a sua palavra não tem peso. A sua palavra é volátil, né? Não tem peso. Então ele reforça a sua palavra com um juramento. Eu vou lá amanhã, mas você vai mesmo? Eu juro que eu vou. Aí ele jura para dar... A outra diz, você jura pela sua mãe mortinha, né? Que é para dar mais peso ainda, né? Então é um homem que não tem palavra, que a palavra dele não vale muita coisa. Mas Deus não é assim, né? Mas querendo mostrar de forma bem clara a sua firmeza e imutabilidade, né? Diz o versículo 17 aqui, ó, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável no seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com um juramento sobre o nome dele mesmo. Ele diz, eu juro por mim mesmo, porque não tem ninguém, não tem nada maior. Os homens juram pelo céu, pela mãe mortinha, né? Pela avó mortinha. O pessoal jura por coisas que eles julgam ser maiores, né? Por essa luz que me alumeia. Que nem dizia, eu tinha um senhorzinho na minha família, né? Um tio que ele falava, pela essa luz que me alumeia. Ele jurava pela luz que alumeava ele. Porque aquilo para ele era grande, né? Deus não tem ninguém maior que ele, então ele jurou por ele mesmo. Ele diz, olha, eu juro pelo meu nome, você vai receber o que eu te prometi, rapaz. Então, isso é a nossa esperança, que Deus é fiel nas suas promessas, que ele não falha, não é? E aí ele diz, olha, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nossa proposta. E o versículo 19, ele faz uma comparação, ele diz, olha, nós temos essa esperança, então, como uma âncora da alma, algo que nos aporta, que nos segura firme, né? Que entra dentro do santuário interior, por trás do véu, a figura ali, né, dos santos, né, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa esperança, né, de que Deus não pode fugir da sua palavra, né, essa esperança de que Deus não mente, né, versículo 18, para que por meio de duas coisas imutáveis, duas coisas que não mudam, entenda que tem duas coisas que não mudam, que é impossível que Deus minta e que ele é fiel. Então você tem que ter isso como âncora da sua alma, né? Ele jurou e ele não mente. Isso é âncora para a sua alma. Se ele te prometeu, desde o dia do seu chamamento, que você vai receber a sua herança eterna, né? Se você recebeu a promessa do Senhor, ele tem essas duas coisas como esperança, como âncora para a sua alma. Ele não mente, ele não pode mudar, né? E ele nunca deixou de ser fiel às suas promessas, né? Então, ele jurou por si mesmo e ele não muda, ele não mente. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Seja isso uma âncora na sua alma. Então o texto é muito claro, cresça no Senhor, saia do raso,
Eu tenho 25 anos de fé e eu não sei nada sobre essas coisas. Olha, se você não sabe nada sobre o arrependimento, se você não sabe explicar sobre o arrependimento, sobre a fé em Deus, a fidelidade a Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, você precisa urgentemente de uma escola dominical, de um culto de ensino, de um pastor que te ensine a verdade da palavra e coragem, né? E fidelidade para se manter aprendendo de Deus. Fica com essa palavra, capítulo 6 de Hebreus, muito interessante e uma bênção para a nossa vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.